Aqui em nosso estúdio eu recebo o analista ou a analista de assuntos internacionais, Sabrina Medeiros, também o professor de História Contemporânea, Bernardo Kocher, da Universidade Federal Fluminense, em São Paulo. Denise Barbosa também tem um convidado. Denise. Oi, Laíra. Aqui no estúdio a gente recebe o professor Walter Maierovitch, que é presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, que pesquisa e estuda o crime. Começar com, aqui no Rio, muito obrigado aos três pela presença em nosso estúdio. Começar aqui com a Sabrina, primeiro as damas. Esse combate ao terrorismo, tão falado pelos Estados Unidos, especialmente logo depois dos atentados contra as Torres Gêmeas, Sabrina, muda? E como muda depois da morte de Bin Laden? Eu acho que muda substancialmente. Bom, de fato não é possível negar que se virou um capítulo da história com a morte do Osama, mas essa história não terminou, quer dizer, o combate ao terrorismo continua e a gente tem outros caminhos possíveis para ele a partir de agora. O próprio presidente do Afeganistão já chamou a atenção das autoridades americanas de que, de fato, então eu tinha razão, ou seja, não havia aqui Osama Bin Laden nem qualquer núcleo da Al-Qaeda e a estratégia deve mudar para efeito do combate ao terrorismo no Afeganistão, por exemplo, em que se priorizou os núcleos que eventualmente estariam ligados à Al-Qaeda na fronteira em detrimento do combate ao próprio Talibã. Então, estratégias de todo tipo relacionadas à política externa norte-americana certamente irão ser revistas. E a parceria com o Paquistão certamente também será uma delas. Professor Bernardo Kocher, curioso ele estar, Osama Bin Laden, escondido numa mansão, uma fortaleza, nos arredores de Islamabad. O mundo todo imaginava que ele estivesse numa caverna, numa região montanhosa. Por que essa estratégia? Bom, se criou, na realidade, uma espécie de mito, uma espécie de pasteurização da figura dele, uma coisa tentando desprestigiá-lo, torná-lo uma pessoa mais insana do que, eventualmente, ele fosse, né? Mas o fato é que o melhor esconderijo para ele não era numa caverna, onde qualquer movimentação é perceptível por câmeras de longa distância, de aviões e coisas do gênero, né? Ele estava dentro de um tecido social, ele estava dentro da cidade, onde ele é mais uma pessoa. Com algum disfarce, ele poderia se passar por não ser visto, não ser detectado. Então, ele não estava no lugar errado. Não é surpreendente. A estratégia é ficar dentro da cidade, onde muita gente ele pode ser visto como mais um. Agora, para o presidente americano, Barack Obama foi uma vitória e tanto, né, Sabrina? Do ponto de vista eleitoral, não tenha dúvida. Um momento excepcional para ele. Mesmo Barack Obama, durante a sua campanha, não pôde escapar de dizer que também era uma das prioridades do governo americano continuar a busca por Osama Bin Laden para fazer a justiça da qual ele falava. Agora, no momento da campanha, se falava em captura. Agora já se fala numa autorização de morte. Ou seja, não, em nenhum momento esse plano estabeleceu a meta para esses soldados que fizeram a operação de capturá-lo de fato. Então, essa mudança do ponto de vista estratégico pode ser sim questionada daqui em diante e isso pode trazer algumas fissuras na capitalização política que o Obama pode vir a fazer desse evento. Não tenha dúvida que a reeleição do Bush aconteceu muito em função do segundo vídeo que foi publicizado do próprio Osama, qualificando a sua autoria. E exatamente depois disso, a popularidade do Bush aumentou substancialmente. Então, é claro que isso tem a ver, sim, com o processo eleitoral. Foi para os ares, mas depois caiu Depois caiu muito. substancialmente. Vamos agora a São Paulo com Denise Barbosa. Denise. Queria perguntar aqui para o professor que, de fato, se fecha um capítulo na guerra contra o terrorismo, mas qual o poder que Osama Bin Laden, de fato, tinha já nesses últimos anos, escondido há tanto tempo? Que poder ele tinha, ou era apenas um símbolo? Não, ele não era apenas um símbolo. Evidentemente, caiu esse símbolo que ele encarnava também. Mas a importância dele é que a Al-Qaeda, com ações terroristas, a Al-Qaeda se tornou uma grande rede. E se fala em alqaeda.com, onde 900 sites são abertos todos os anos e fechados, quer dizer, instrumentos de comunicação. A última carta interceptada de Bin Laden pela CIA era uma mensagem dele para o Mullah Omar, no Afeganistão. Ele dizia que a Al-Qaeda, 90%, iria se dedicar à propaganda, à informação. Isso explica, e os analistas desde ontem estão nesse caminho, eu digo analistas europeus, no sentido de que, porque ele deixou a proteção tribal, onde ele manteve-se durante muitos anos
sendo protegidos por tribos e porque ele se deslocou para um centro urbano. E aí a resposta é que para acessar esses mecanismos de comunicação de uma forma mais rápida e dar ordens, ele precisaria estar numa área urbana. E esse teria sido, na visão dos 007, dos especialistas em inteligência, o grande erro e o que ensejou a captura dele, porque informações saíram da própria cidade. Vamos seguir aqui no Rio. Professor Bernardo, a Sabrina dizia antes, né? Saiu essa ordem de eliminá-lo, de matá-lo, e não de capturá-lo. Por quê? O que é que o governo teme quando captura? Mantê-lo vivo é manter um mito vivo sobre responsabilidade inadministrável, porque a figura viva pode emanar ordens, pode emanar comandos, e ele morto é página virada. O desgaste de tê-lo morto, de tê-lo matado, é menor do que mantê-lo vivo, assim como o sepultamento em alto mar. Mas matá-lo também não o transforma em mito para os O extremistas? transforma em um mártir, né? Mas elimina e mostra, na nossa opinião, o que está em jogo agora é a capacidade da política externa americana mudar, porque ela vinha numa letargia em função das dificuldades imensas da invasão do Afeganistão, o mesmo vale para o Iraque, e, em terceiro lugar, essas revoluções que têm ocorrido no mundo árabe e muçulmano, muitas delas se voltam um pouco contra o que os Estados Unidos desejou e arquitetou para a região durante décadas, né? Então, dessa forma, a política externa americana, ela ganha fôlego, ela mostra que ela é capaz de realizações, ela mostra que é capaz de ações precisas, cirúrgicas, e isso também é um símbolo que pode ser capitalizado não só para o processo eleitoral, que assim o será, mas para a própria reformulação da política externa americana. Manter Osama Bin Laden vivo é manter com todos os ônus de manter o assassino vivo. É claro que, em tese, retoricamente, ele diria, o presidente Obama, não, vamos capturá-lo. Mas, no fundo, essa nunca foi exatamente a intenção. A intenção era vingança, sim, justiça através de vingança, eliminá-lo, né, e acabar de vez com essa coisa. Esse mito que era uma espécie de nó dentro da garganta dos americanos, como a gente viu, as manifestações foram de alívio, livramos dele. Agora o problema vai ser remodelado, não tem mais o mito, vamos ver o que vai ser feito daqui para frente. Agora, e o dia depois? A preocupação com ataques terroristas também permanece agora em alerta o mundo, não é, Sabrina? Não tenha dúvida, quer dizer, uma série de vinganças possíveis podem ser administradas, mas não na sua totalidade. Hoje, os Estados Unidos anunciaram alerta máximo para suas embaixadas. Isso quer dizer que, de fato, há um temor de uma retaliação por conta de todas essas células que estão organizadas em torno exatamente da figura mártir que o Obama, a partir de agora, assume. Agora, a estratégia norte-americana de anunciar isso em conjunto com as autoridades paquistanesas foi muito inteligente, porque, de fato, demonstra ali uma parceria que, embora não tenha havido definitivamente quanto à morte, e é o que a gente, de fato, acha, que não tenha acontecido para efeito dessa operação, ela vem acontecendo para a captura e morte de várias das lideranças. E sem isso não teria sido possível aos Estados Unidos intervirem num território alheio. Não tem o egoísmo americano, né? Certamente. Fortalece essa parceria. Vamos a São Paulo. Denise, tem uma pergunta para você, Sabrina. Denise. Pois é, Sabrina, ontem, dia 1º de maio, completou-se 8 anos daquele famoso discurso do ex-presidente Bush, falando que a missão estava cumprida no Iraque. Naquela época eram 140 mortos e agora já são 4.000 mortos, ou seja, foi um erro que ele próprio reconheceu, aquele discurso foi um erro. A gente vê agora tanta festa nos Estados Unidos com a morte do Barack Obama, do Osama Bin Laden, perdão. Barack Obama pode ir nesse mesmo erro do Bush e comemorar demais e achar que a missão está cumprida e depois esse tiro sair pela culatra, por exemplo, na eleição? Eu acho que sim, bom dia. Eu acho que sim, porque essa festividade em torno da morte é da natureza humana e possivelmente isso não foi tão mensurado pelo governo Obama, mas não é possível contornar isso mais. Quer dizer, a população já estava nas ruas desde o anúncio, continua nas ruas e essas manifestações públicas, ou seja, são genuínas. Elas dizem respeito a um certo tratamento da justiça que ao americano foi prometido no governo Bush. Antes do discurso do
1º de maio do Bush, ele também fez um discurso de que ele não sairia do governo sem antes finalizar essa história com Osama Bin Laden, que também não foi cumprido. A gente sabe hoje em dia que a guerra do Iraque nada teve a ver com a questão da caça ao Osama e da luta contra o terrorismo internacional, e assim pode ser feito, como o Bernardo há pouco apontou, a respeito da guerra do Afeganistão, ou seja, afinal de contas também, porque os Estados Unidos então estão permanentemente no Afeganistão e não puderam antecipar uma estratégia de saída, já que Osama sequer estava lá.